A paz do Senhor. Deus, felizes na noite de estar na presença do Senhor. Temos de uma sequência, né, irmãos? Abençoados. Muito abençoados. Todos aqui, cheios da presença de Deus. Voando. Mas não é que o tempo está... gente que está correndo mais, né? Glória a Deus. Mas Jesus é bom. Meus irmãos, estou feliz com Jesus. Poder estar aqui nesta noite na presença do Senhor. Nosso pastor não pôde estar, está voltando lá do curralinho, né, irmão? Fim do mundo. Eu acredito que ele já deve estar voltando. Final de semana ele já está conosco. Quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica. Nosso pastor está nos ensinando sobre quais cabedal de conhecimento do nosso pastor para devia dar continuidade, mas quero falar de alguma coisa um pouco parecida dentro também desse tema, assunto. Quero convidar os meus irmãos para abrirem as vossas Bíblias, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, igreja de Roma, capítulo número 1. Capítulo de número 8, versículo 1. Nós vamos ler aqui na NVT, nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão, irmão. Hoje nós temos esse privilégio, né, de ler a Bíblia em várias versões. Uma versão mais antiga, uma versão mais recente, outra versão mais charmosa. Dizem que a versão mais charmosa da Bíblia é a King James, né? Eu gosto particularmente dessa NVT. Quem está entendendo do que eu estou falando? São as versões, as traduções, né, irmãos? Porque as traduções elas vão se atualizando no decorrer do tempo. Por exemplo, as versões mais antigas, no capítulo 13 de Coríntios, né? Fala sobre caridade, né? É Romanos ou é Coríntios? Deu um branco aqui agora. Coríntios. Fala caridade. Nas versões mais atualizadas, já fala amor, né, Walter? A pessoa, Walter, quando você está namorando com a menina, você fala assim, eu tenho muita caridade por você. Eu estou ficando com você por caridade. Somente por caridade. A menina vira a mão no seu pé do ouvido. É verdade ou não é? Então, por isso que as versões foram se atualizando. Porque, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava falando ali era sobre o amor, sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que tem que atualizar as versões, porque a língua vai mudando e a gente vai se atualizando e dando glória a Deus. E eu já consegui fazer vocês dar risada, já ficou bom, já quebrou o gelo. Amém? Essa daí de ficar por você por caridade é pesado, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Nessa versão, vocês vão perceber que o versículo 8 ele é mais curto. Então, tem uma parte que tem nas outras versões que não tem nele. Por quê? Depois eu explico se eu tiver tempo. Vamos lá. A vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nas versões mais antigas, ele iria dizer que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de natureza humana pecaminosa,
E presta atenção que Paulo está dizendo aqui que Deus enviou seu Filho na semelhança, viu, irmãos? Não foi em natureza pecaminosa. Na semelhança de natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, repita comigo, natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Repita comigo, a natureza humana é inimiga de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Não precisa nem pregar, né, irmãos? Está muito claro. Texto muito claro. Mas vamos tentar dentro desse texto falar alguma coisa. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, pode colocar aí na tela? 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Quede, como diz o baiano. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tem um primo baiano que ele fala assim, quede. Glória a Deus. Olha o que diz esse texto, irmãos. E agora, o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto de 1 Tessalonicenses, corroborando com o texto que nós lemos aqui, nós vemos aqui, irmãos, que no texto de Romanos que nós lemos, Paulo ele fala muito sobre dois aspectos. Ele fala sobre a natureza humana, ele fala sobre o espírito. E no 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo fala de três coisas. Fala sobre corpo, sobre alma e sobre espírito. Nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, que o nosso Deus, ele é um Deus trino. Sim ou não? É um Deus que subsiste em três pessoas. Apenas um Deus que opera em três pessoas. Então nós temos o Pai, repita comigo, o Pai,
Mais forte, irmão. Me ajuda aí. O Pai. Repita de novo. O Pai. Quem é o Pai? Deus. E é interessante isso aqui, irmãos, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém nunca viu Deus, mas Deus existe, Ele é poderoso. Ninguém nunca viu Deus assim como pessoa, mas se você olhar para uma flor, você vê Deus naquela flor. Se você olhar para uma ave, você vê Deus naquela ave. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade. Da mesma forma, irmãos, o ser humano, de uma certa forma, ele também é uma Trindade. Porque nós somos compostos de corpo, repita comigo, corpo, alma e espírito. Então nós temos também 3 partes, que é o corpo. E que é o corpo, irmão Gideão? Todo mundo tem que ter um corpo, porque se não tiver corpo, vira um fantasma, né? Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, isso foi matéria da lição da nossa irmã Noélia, né? Na última lição que nós tivemos, sentamos lá na sala da nossa irmã Noélia e foi uma bênção. O corpo, irmãos, é o templo, é o envelope, o corpo é a embalagem. Glória a Deus. E a Bíblia, ela dá uma atenção especial para o corpo, porque ela diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele faz até algumas advertências em 1 Coríntios 6, 19, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E o menino era mais ligeiro, hein? E que se alguém destruir o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, que é o vosso corpo, Deus também o destruirá. Então, que existem algumas advertências a respeito do nosso corpo. Isso significa que a gente tem que cuidar do corpo, sim ou não? Você tem que dar banho nesse corpo, você tem que escovar os dentes desse corpo, você tem que cuidar da saúde desse corpo, você tem que procurar, na medida do possível, ingerir coisas saudáveis, procurar, na medida do possível, controlar a pressão, controlar o diabetes, quem tem, quem recebeu o dom que eu recebi o dom de ser magro, né, irmãos? Então, dificilmente magro tem problema com diabetes. Colesterol, essas coisas. Então, você tem esta obrigação de cuidar do seu corpo. A Bíblia nos dá essa ordenança, né? Como está escrito aqui no texto de 6,19. Por que nós temos essa ordenança? Porque dentro deste corpo habita mais alguma coisa. Dentro deste corpo habita a nossa alma. Repita comigo, alma. O que é a alma, irmãos? A Bíblia usa esta palavra alma para indicar algumas coisas. A Bíblia usa a palavra alma para indicar pessoas, né? Foram 70 almas, foram 60 almas. Mas o significado real da alma, irmãos, é que a alma, ela é a sede. É na nossa alma, irmãos, que a alma é que controla os desejos. Ela é a sede das vontades. É na sua alma que você tem vontade. É na alma que você tem vontade de pecar. É na alma que vêm os maus pensamentos. É na alma que vêm os desejos ruins. É na alma que você tem vontade de buscar a Deus também. Interessante, não é? Tudo procede da alma. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, a nossa alma, ela fica, irmão Suliano, num campo de batalha. Um puxa para lá, outro puxa para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e a gente vive constantemente nesta guerra. Quem já percebeu que tem uma guerra dentro de você? Você já percebeu isso? Quem já percebeu? Levante a mão. É uma batalha constante, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você tem 2 vontades trabalhando dentro de você. Então, a nossa alma, ela é o centro das vontades, das emoções. E nós temos também o Espírito. Irmãos, e essa questão do Espírito, ela é tão interessante porque a única pessoa que sabe
E o único instrumento que é capaz de alcançar essa divisão entre alma e espírito, porque os dois estão tão entrelaçados, que o único instrumento que Deus usa, que alcança essa divisão, Walter, é a palavra de Deus. Conforme está escrito em Hebreus 4,12. Tem aí, menino? Paulinho. Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Então, a única coisa que tem poder de chegar ali onde a alma e o espírito se dividem é a palavra de Deus. Glória a Deus. E o próprio Deus, porque a palavra, ela é o próprio Deus. Então, irmãos, é uma divisão muito tênue, mas o homem tem o espírito. E o espírito, irmãos, preste atenção, porque vocês vão achar interessante e é importante isso aqui. O espírito é justamente a parte do ser humano que se relaciona com Deus. O nosso relacionamento perfeito com Deus, ele não é através da alma, ele não é através do corpo, mas ele é feito através do Espírito. É no Espírito que você tem contato com Deus. É no Espírito que você sente a presença de Deus. É no Espírito que você recebe, sabe quando você está orando, ou quando você está clamando, ou quando você está no culto, ouvindo uma palavra que você sente aquela coisa gostosa, aquele arrepio gostoso, aquela coisa boa, e você começa a falar em língua estranha. Isso é porque o teu espírito está em contato com Deus, está recebendo de Deus, aleluia, a graça, a força, o alimento espiritual que nós precisamos para vencer as lutas e as batalhas do dia a dia. E o que acontece, irmãos? A alma, ela é a sede das vontades, é a alma que define o que o corpo vai fazer. Então, a alma, você pensa, vou até a porta, e automaticamente os seus pés já saem andando, e você, quando menos espera, você chegou lá na porta, porque a alma, o cérebro, a vontade, deu o comando para que o corpo faça. Mas dentro, irmãos, de toda essa engenharia maravilhosa que Deus criou, existe um problema. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão. Repita comigo, Adão. Quem gosta do Adão, diga amém. Quem tem um pouquinho de raiva do Adão, diga amém. Eu tenho, porque ele foi frouxo, né? Ele podia ter perguntado pelo menos para Eva o que era aquilo, né? Ele nem perguntou, ele já pegou e já foi. Isso mostra que desde aquele tempo a mulher já mandava em nós. Ó. Desde aquele tempo. Então, Deus quando faz Adão, irmãos, olha que interessante, Adão, ele era uma matriz, um cabeça de raça, vamos dizer assim. Então, é como se você fosse formar, claro, irmãos, não é nada disso, eu só estou dando um exemplo aqui. Como se você fosse formar uma fazenda de cavalos de raça, cavalos manga larga. Então, para você formar uma raça pura, você tem que ter animais puros. Então, quando Deus faz Adão, Deus faz o homem puro. Deus faz o homem santo. A relação de Adão com Deus era perfeita. A relação de Adão, quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? A relação de Deus era de Deus com Adão, irmãos. Quando eu falo Adão, Eva, claro que está incluída também, porque Adão ali representava a humanidade. Era tão perfeita, irmã Noélia, que todos os dias, diz a Bíblia, que o Senhor, na viração do dia, por volta de 5h30 para 6 horas da tarde, o Senhor passava ali no jardim para conversar com Adão. Olha que coisa linda. Tão perfeita que era. Adão, ele estava em plena santidade diante de Deus. Ele era santo, ele era puro. Deus havia feito o homem puro, Deus havia feito o homem santo. E o plano de Deus, irmãos, era que a partir de Adão e Eva, todos os que viessem depois deles fossem santos e puros também.
da mesma linhagem, da mesma espécie, da mesma forma, porque o plano de Deus era criar uma raça humana, seres humanos que tivessem comunhão com Ele. Porque, irmãos, o motivo de Deus ter criado o homem não foi para louvar, não. Deus não criou a gente para cantar. Lá no céu tem cantores excelentes, os anjos adoram a Deus, né? Isaías 6 fala dos serafins, que de dia e de noite eles cantam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus não nos criou, irmãos, para pregar, não. Deus nos criou para ter um relacionamento. O que Deus queria era se relacionar com o ser humano. Da mesma forma que Ele visitava Adão todos os dias, o plano de Deus era que essa comunhão, que essa alegria, que esse gozo continuasse e se perpetuasse por todos os tempos. Até porque, irmãos, naquele tempo a morte nem existia. Mas quando Adão peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, irmão, eles quebram o propósito. E aí a morte entra. Então vocês vão ver isso bem explicado em Romanos 5,12, né? A Bíblia diz que por um homem a morte entrou. Por um homem também a morte foi derrotada, que foi Jesus Cristo. Quando Adão peca, a morte entra. E aí, irmãos, Deus agora não pode mais dar sequência ao seu plano, porque amassou a forma. E a partir de então, irmãos, a partir de Adão, todo ser humano que nasce, ele traz consigo a natureza pecaminosa. Então, nasceu, bebezinho, já tem a natureza pecaminosa. Ai, que lindinho, que bonitinho, parece papai, parece a mamãe, mas tem a natureza pecaminosa. Mais cedo ou mais tarde, assim que tiver conhecimento, se não for criado na igreja, se não for enxertada naquela criança a palavra de Deus, assim que tiver oportunidade, vai descambar pelo pecado. Por quê, irmãos de Deus? Porque já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce com defeito. E esta batalha, irmãos, que Paulo ele está falando aqui no capítulo 8 que nós lemos, a carne, a natureza, o espírito, a natureza humana, o espírito. Vocês lembram que a gente leu várias vezes isso? É justamente esta natureza que o apóstolo Paulo está falando. É a natureza carnal que está dentro de mim, que está dentro de você, que, como dizia o nosso saudoso não, porque ele não morreu, não, o nosso pastor Edson, é uma fábrica de pecado. Todos nós, irmãos, temos dentro de nós uma fábrica de pecado. Todos nós, irmãos, temos dentro de nós um desejo natural de pecar contra Deus. Você pode prestar atenção que se você se afasta um pouco da oração, se você se afasta um pouco da leitura da palavra, se você não jejuma, se você se afasta dos cultos, é natural você ir decaindo para as coisas do mundo. Porque você tem dentro de você uma natureza pecaminosa. Mas eu disse para vocês, irmãos, que também tem o Espírito. Então, quando o homem não serve a Deus, quando o homem não aceitou Jesus ainda, esse Espírito, irmãos, ele está morto. Ele está morto. O homem do mundo só está vivo a parte material. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aleluia. Jesus não estava falando de Nicodemos, deu parafuso no Nicodemos. Ele falou, mas Senhor, como é que pode? O homem vai voltar no ventre da sua mãe? Ele falou, não, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, aleluia. O que é nascer do Espírito? É aquele Espírito que estava morto quando o homem aceita Jesus, quando o homem levanta a sua mão aceitando a Cristo como Salvador. Esse Espírito, ele é revivificado, ele vive, ele começa novamente a viver e ele passa agora a se comunicar com Deus. Aí, meus irmãos, dentro de nós, meus irmãos, preste atenção porque isso é muito importante. Dentro de nós agora, dentro do corpo, o corpo que acaba se tornando uma gaiola, está aprisionado agora o velho homem e o espírito. Ou seja, a alma
ela fica no meio dessa batalha. Quem que eu vou fazer à vontade? Quem que eu vou agradar? Eu vou agradar a carne, porque a carne quer pecar. E pecar é fácil. Pecar é gostoso, sim ou não? Pecar é gostoso, irmão. Eu tinha até um hino antigamente que dizia: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Pecar não dói. Pecar, às vezes, é até bom. Sim ou não? Só não é saudável, mas é bom. Mas fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor para alimentar o Espírito, às vezes é dolorido. Por que é dolorido? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas. Sim ou não? Então você agora, irmãos, você está no meio dessa briga. Quem está no meio da briga? A alma, o seu entendimento, o seu intelecto. E de um lado tem alguém dizendo para você: ó, não vai para o culto não, fica em casa hoje, ó, vai começar uma novela nova aí, e vai estar lá o cabeludo. Como é o nome do cabeludo mesmo? Ah, que benção, vocês nem sabem mais o nome do cabeludo. O Tony Ramos, vai estar lá o não sei quem, vai estar não sei quem. Olha, na novela agora vai estar não sei quem. E a carne está querendo. Puxa vida, não é que é verdade? Mas por outro lado, o Espírito está dizendo: olha, vai ter culto hoje. Vai ter culto hoje. Vai ter oração hoje. Vai ter campanha hoje. Vai ter escola dominical hoje. Ó, pega a Bíblia, lê um texto. Ô, meu amigo, você precisa jejuar. Faz tempo que você não jejuma. Ô, meu amado, você precisa orar. Então, irmãos, vai estar sempre essa briga dentro de nós. Vai estar sempre essa batalha. E aí Paulo, irmãos, ele chega a falar no Romanos 7. Se eu não me engano é versículo 21. Põe aqui, filho, vamos ver se é 21. 7, 21 de Romanos. Olha o que Paulo diz. Volta no 20, deixa eu ver se é o 20, vamos começar do 20. Olha, Paulo aqui. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vai, segue. 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal que está presente em mim, vai tocando, filho. 22. Ama a lei de Deus de todo o coração. 23, passo 23. Contudo, não é isso. Deixa eu achar aqui na Bíblia, eu já falo para os irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo ele chega a dizer o seguinte: miserável homem que sou. Acho que é versículo 19 ou 18. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem era esse corpo dessa morte que Paulo estava falando? Era a carne. Aí ele fala: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo. É uma luta, é uma guerra, mas o mal não, o mal já está pronto. O mal é fácil fazer. Aí Paulo diz, irmãos, mas aí ele vai falando, e até ele chegar no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, eu sei que o tempo já está passando, mas qual é o sentido do que eu estou falando para vocês aqui? É que a gente precisa, irmãos, de todas as formas, com todas as nossas forças, irmãos, vencer o nosso homem exterior, a nossa natureza humana. Mas, irmãos, é muito difícil, é difícil, eu sei que é difícil, irmãos. Mas como que a gente faz isso? É justamente o que a gente está estudando aqui nas terças-feiras. Como que a gente faz isso para vencer essa vontade de pecar, para vencer esta natureza humana que é tão forte? É aplicando, irmãos, todos os dias as disciplinas espirituais. Versículo 24, obrigado, irmão Dinel. E quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, jejum, oração em línguas. Quem tem orado em línguas aqui? Você percebeu, irmão, como que é? Irmãos, são ferramentas que Deus nos deu para vencer a carne e a gente tem que usar. Mas, irmãos, Deus, que negócio é esse de orar em línguas? Eu nunca nem ouvi falar nisso. Todo crente precisa e deve orar em línguas. Irmão de Deus, aonde que é o lugar de orar em línguas? É aqui no púlpito? Não, o lugar de orar em línguas não é aqui no púlpito.
Aqui no púlpito é o lugar de falar a língua que vocês entendem, falar português. O lugar de orar em línguas é quando vocês estão lá em casa, de joelhos. Irmãos, nós precisamos urgente, irmãos, a igreja do século 21 precisa urgente voltar a ter esse costume de orar em casa. A igreja do século 21 precisa voltar a ter o costume de tirar pelo menos uns 10 minutos, 15, 20, seja lá o que for, para ler a Bíblia. A gente precisa voltar ao costume de jejuar, irmãos, porque nós estamos morrendo espiritualmente. A carne está crescendo e o espírito está sumindo. E se a gente não alimentar, irmãos, o nosso espírito, a gente morre espiritualmente. Aí a gente fica com aí a gente faz aquela pergunta, a pergunta mais idiota que tem, a gente faz todo dia. Por que será que na igreja não tem mais milagre que nem tinha antigamente? Por que será que antigamente tinha que cair endemoniado e hoje não cai mais? Vou te falar por quê. Porque antigamente as pessoas tinham 3 motivos só para viver praticamente: trabalhar, comer e vir para a igreja. Os crentes eram assim. Sim ou não? Os crentes jejuavam, os crentes oravam, os crentes cantavam, os crentes adoravam. Você chegava na casa de uma irmã crente, ela estava lavando a louça, estava orando. Você chegava na casa de uma irmã crente, ela estava lavando a louça, estava cantando. Tinha um segundinho, ela lia a Bíblia. Tinha outro minutinho, ela caía de joelho. Hoje não, irmãos. Hoje nós estamos com o celular na mão. Aleluia. Naquele dia, no dia do juízo, não vai ter desculpa. Ninguém vai poder falar para Jesus: Jesus, eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Jesus vai olhar para você assim e vai falar: seu mentiroso, você passava todo dia, meia hora, 40 minutos no WhatsApp. Quando acabava o WhatsApp, você ia para o Facebook. Quando acabava o Facebook, você ia para outro. Isso quando não ia para lugares piores. E a gente fica todo dia dizendo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E nesse eu não tenho tempo, irmãos, a natureza humana está crescendo e o espírito está morrendo. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor te trouxe aqui para te dizer o seguinte: comece a alimentar o teu espírito, comece a alimentar o teu espírito, aleluia. Volta para a oração, volta para o jejum, volta para a consagração, volta para a leitura da palavra. Irmãos, nós estamos tudo gordinho, irmãos. Deus nos tem abençoado tanto. Eu até falei com a minha esposa, falei para ela: é covardia às vezes a gente não ir para o culto. Até uma covardia. Porque, Walter, a gente sai da garagem do prédio, né? Quentinho, nem viu a garoa. E desce do carro aqui na garagem da igreja. Não dá para usar mais a desculpa da chuva. Tem irmãos que vêm debaixo de chuva. Então, irmãos, essa guerra, esta batalha, ela está dentro de nós. Se você não buscar a Deus, se você não orar, se você não jejuar, se você não consagrar, se você não se preocupar, começar a ter uma preocupação de fazer essas coisas diariamente, você não vai vencer, eu sinto te dizer. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Você não aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém é forte o suficiente para resistir à natureza humana. O único jeito da gente resistir é o Espírito Santo se aliar com o nosso espírito. Aleluia. E para que isso aconteça, você tem que fazer a sua parte. Mas, irmãos de Deus, a salvação não é pela graça, é pela graça. Porque pela graça sois salvos. Está escrito lá em Efésios 2:8. Mas a santificação tem que ser uma parceria. A santificação, ela tem que existir uma parceria. Quem é essa parceria? Você e o Espírito. Mas, irmão, eu vou ajudar o Espírito Santo, sim. Você vai ajudar no momento que você que tem que tomar iniciativa. O Espírito Santo, ele fala com você, como ele está falando aqui, ele está me usando para falar com você. Agora, se vai fazer ou não, é você que tem que tomar a iniciativa. Amém? E no momento que você toma essa iniciativa e começa a fazer, o Espírito Santo ele começa a te encher da graça, a te encher,
a te dar graça, a te encher, a te dar graça. E aí, irmãos, daqui a pouco, o pecado que era automático na nossa vida, a vontade carnal que era automático, ela passa a ser as coisas de Deus. Aí você passa do lado da carne para o lado do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Aí você começa a orar, a oração vai ser automática, o jejum vai ser automático, a leitura da Bíblia vai ser automática, porque você está buscando a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, São João 7,30, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, é uma renovação. É por isso que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios, tanto vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Glória a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Esse conformeis aqui, irmãos, não é de ficar conformado, de achar, tá bom, é assim mesmo. Não, é tomar a forma do mundo. Se a gente não busca a Deus, a gente vai tomando a forma do mundo, vai ficando parecido demais com o mundo. E a nossa meta não é ser parecido com o mundo, a nossa meta é ser parecido com Jesus. Amém? Aleluia. Atos 11:26, os discípulos estavam tão impregnados do Espírito Santo, que olharam para eles e disseram: cara, esses camaradas aí estão tão parecidos com Jesus, estão fazendo as coisas tão igual a Jesus, que nós vamos chamar eles de cristãos, pequenos cristos. Aleluia, aleluia. Para encerrar, sabe o que Jesus quer que a gente se pareça com ele, irmão. Mas deixa eu dar uma notícia ruim para vocês, não é fácil, tem que abrir mão de muita coisa, irmão. Tem que abrir mão às vezes, mas irmãos, Deus trabalha o dia todo, não sobra tempo, irmão. Uma tempo, é a sua vida espiritual que está em a salvação que está aí. Porque se você não arrumar tempo para Jesus, daqui a pouco você você não vai conseguir nem congregar mais, você não vai conseguir nem cultuar mais, você vai perder tudo. Se não alimentar o Espírito, o homem carnal toma conta. Irmãos, e um crente na carne é coisa feia. E aí quando a gente alimenta o Espírito, irmãos, aí Deus volta a operar, Deus volta a trabalhar. Aí os cultos ficam bons, a igreja fica boa, o lar fica bom, né, Walter? O vinho fica bom, fica novo de novo. Glória a Deus, porque tudo, irmãos, é o que a gente alimentar mais. Vai ser mais forte quem você alimentar mais. Amém? Não dá tempo mais, a hora já se foi. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?